Mas trabalhar para Deus, né, para Jesus, a serviço da luz, é sempre, né, uma honra, uma grande oportunidade. Muito boa noite a todos, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Gisela Campilha. Eu estou aí na Senda da Luz já há alguns anos, né? E queria saber se algum de vocês estava por aqui ontem. Domingo. Ou se estão, domingo, se vocês estavam aqui domingo. Todos vieram hoje. Tá, então tá bom. Então eu vou me apresentar um pouco, falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu comecei os meus estudos espirituais aos 20 anos de idade e iniciei na espiritualidade pela dor. Quando numa mesma semana eu estava aqui em Orlando, eu liguei para minha casa e a minha avó disse que meu avô tinha falecido. Ainda não tinha internet, nada, eu demorei 2 dias para conseguir uma passagem. Peguei o voo de volta para o Brasil. Quando eu cheguei no aeroporto, a minha mãe disse: filha, você não vai poder ir para casa agora, porque o seu pai faleceu essa noite, a gente estava só esperando você chegar para a gente fechar o caixão. E eu nunca tinha escutado ninguém da minha família fazer uma oração. E fiquei muito transtornada. Comecei então a buscar as várias religiões, até que eu achei um centro de Kardec. E lá eu passei 18 anos em estudo. Durante esse tempo no Kardec, eu também conheci o trabalho do professor Wagner Borges, com a graça de Deus. E ali eu aprendi muito sobre desdobramento, que me trouxe a certeza da vida após a morte e não a fé, porque eu encontrei os meus parentes desencarnados no plano espiritual. E com 25 anos, todos os demais integrantes da minha família encarnada também fizeram a passagem. Eu fiquei muitos anos aqui na Terra, sem nenhum parente físico, mas com muitos amigos espirituais, e hoje, com a graça de Deus, eu tenho uma filha de 20 anos de idade. E nesse tempo todo eu estudei e vou passar um pouco do que eu aprendi para vocês hoje, de um tema muito importante, que é sobre obsessão e desobsessão espiritual, certo? Sobre a questão, a sugestão que eu dei para vocês de sentarem um pouco à frente e, se possível, juntos, não que precisem fazer isso, mas é relativo, gente, ao trabalho espiritual, tá? Por quê? Eu não sei se vocês sabem que os mentores, eles trabalham com uma corrente de energia, com a energia eletromagnética, e eles fazem uma corrente de força, inclusive de proteção. Então, quando a gente senta um em cada canto, né, o serviço vai acontecer de qualquer maneira, mas é melhor para os mentores espirituais que haja essa sequência, né? Vocês já viram muitos trabalhos, né, no centro de Kardec também, que a gente faz aquele círculo, sentamos, né, em volta, tem um assistido dentro. Por que que é assim? Por que que não tem esse espaço? Porque essa forma é melhor para os mentores trabalharem, tá bom? E também vocês ficam bem brasileiro mesmo, né? Tudo se chegando, tudo junto e misturado, né? A gente vai ficando aqui, eu já tive essa vivência, tá? Eu já morei na Califórnia, eu sei muito bem, né, o que vocês estão passando, tudo tem 2 lados, não é isso? E a preciosidade do brasileiro é essa amorosidade, né? Sempre tem uma xícara de café a mais para você acolher o outro, né? Essa alegria, esse carinho. Não é como um estrangeiro que Deus o livre se aparecer na casa dele sem ser avisado antes, né? Ele não gosta. Bom, gente, obsessão e desobsessão espiritual. Vamos lá. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que se credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então a gente é muito mais influenciado pelos espíritos do que a gente imagina. Agora, os espíritos de luz também nos influenciam, nos inspiram, né? A gente costuma usar essa palavra. Só que eles vêm com inspirações, com autorização. Os obsessores, eles entram na nossa vida sem ser convidados, né? Eles interferem no nosso livre-arbítrio, né? Eles vão querer influenciar para fazer coisas que a gente jamais faria, se não fosse por influência deles. Os sintomas de obsessão espiritual é bom a gente saber, tá? Porque aí você precisa identificar, as coisas precisam estar na consciência, gente. Se você não sabe as coisas,
o que acontece? Você vai ficar igual uma marionete na mão deles, não vai ter nem a mínima noção, porque você não sabe como é que funciona, tá? Então, são dores físicas, costumam pegar muito aqui na nuca, tá? Não sei se já aconteceu com vocês, parece que você está levando uma facada aqui na nuca, uma dor aqui, uma pressão, porque eles pegam na boca de trás desse chakra aqui e começam a te atacar, tá? Doenças sem explicação, ideias intrusivas, bizarras, né? Uma coisa que não tem pé nem cabeça. Padrões anormais de conduta. Tudo que você sai do equilíbrio, você fica atento, porque é possível que seja, assim, uma influência de um espírito obsessor, tá? Então, desejos exacerbados, comida, bebida, sexo, ideia fixa, preocupação. Você pode ter uma preocupação, tá? Mas na hora que você começa a ficar realmente, né, quase que paranoico, vamos dizer assim, com aquela coisa repetitiva, né? Pode ter certeza que aí não é só o seu pensamento, o obsessor está aproveitando para entrar na linha, né? A irritação gratuita, agressividade sem motivo aparente, né? Porque assim, as emoções, inclusive, que a gente julga que são ruins, né? A raiva, o medo, a agressividade, gente, elas fazem parte da natureza humana, tá? Elas têm uma função, tá certo? O medo tem função, a agressividade tem função, né? Por exemplo, dentro de um polo, tá? Você tem a coragem de um lado e a agressividade do outro. E o que você precisa atingir? O caminho do meio. Porque sem coragem, você sai na rua, você não entra numa rua para pegar um carro. Você não dirige num trânsito. Você entende? É a mesma energia, são polaridades de uma mesma energia. O negócio é você andar no caminho do meio, tá certo? Trair o cônjuge, né? Porque assim, gente, uma relação acaba porque a relação não está boa. Não porque apareceu alguém interessante. Porque senão, o que vai ser? Qual é o relacionamento que vai ser duradouro? Se cada pessoa interessante que aparecer, o relacionamento ficar exposto, né, a acabar. Não, o relacionamento acaba porque o relacionamento não está nutrindo as duas partes. Ele não está bom. Não, porque apareceu alguém interessante. Tá certo? A gente precisa diferenciar as sensações que são nossas das influências externas. Por isso que precisa praticar o autoconhecimento. E dentro do kardecismo, esse é um ponto que ele é muito incentivado. Porque para a gente fazer a reforma íntima, a gente precisa praticar o autoconhecimento, né? Só é livre quem conhece a si mesmo. Jesus disse, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, os obsessores, gente, as obsessões, elas obedecem às leis naturais do universo. Sempre existe sintonia entre o obsessor e a pessoa que está sendo obsediada. O problema não é só do obsessor. E o que eu observo nesses anos, né, todo de estudo e prática da espiritualidade? As pessoas gostam muito de se colocar no papel de vítima e jogar a culpa no obsessor. Mas precisa compreender que o obsessor só está com ela porque existe uma sintonia, tá certo? Eu vou trazer para vocês, gente, 10 tipos de obsessão espiritual. E não são todas, tá? Existem muitos tipos. Mas vou trazer essas, eu acho que já vai dar uma grande luz, um esclarecimento, tá certo? Então, de desencarnado sobre ambiente, ambiente sobre encarnado, desencarnado sobre encarnado, que é a que a gente mais pensa, comum, de encarnado sobre encarnado, de encarnado sobre desencarnado, também uma pessoa encarnada pode obsediar um desencarnado, tá certo? De desencarnado sobre desencarnado, retaliação de obsessores de terceiros, tá? Isso também acontece bastante. Obsessão por encomenda, obsessão extrafísica, que é durante o desdobramento, e a auto-obsessão. E existem outros tipos de obsessão espiritual também, gente, porque toda essa tecnologia que existe aqui no plano físico, ela também existe no plano espiritual. Tudo que existe aqui, a origem é no plano espiritual, tá certo? Então, o que ocorre? Hoje em dia, existem chips extrafísicos, né? Porque não é porque ele é obsessor que ele é burro. Quer dizer que ele não é bom, mas não que ele é burro.
tá? Então, o que acontece? Hoje em dia existe esse tipo de obsessão tecnológica, né? O que acontece? O obsessor instala um chip na pessoa, num chakra da pessoa, e quando ela entra em desequilíbrio, vamos supor, ela começa a ficar com raiva, o chip capta aquela vibração da raiva e potencializa a raiva para ela ficar louca, desequilibrada, tá? O que eu acho importante comentar com relação a isso é que para você ser chipado, tá? Você precisa ter dado muito mole já, tá? Muito mole, porque para o obsessor conseguir chegar no teu campo, instalar um chip num chakra teu, aconteceu muita coisa antes que você não cuidou, que você perdeu a proteção, porque todos nós temos um guardião espiritual para estar ao nosso lado, só que às vezes ele não tem autorização para nos proteger. Eu já cansei de ver em atendimentos espirituais as pessoas irem pedir ajuda e o espírito fala, olha, você precisa praticar caridade, você precisa fazer a caridade. Por quê? Porque eles não têm autorização, como eles respeitam, né? Eles obedecem às leis maiores de Deus, a pessoa não tem crédito, não tem bônus hora para ser ajudada, então eles começam a dizer para a pessoa fazer a caridade, para ela ter o merecimento para eles poderem ajudar. E não é uma ou duas pessoas, tá? Então, é assim que acontece essa questão. E outra coisa que é uma lenda é que falam que só fulano de tal pode tirar esse chip. Não, gente, não tem essa exclusividade não, tá? Se a pessoa tiver o merecimento, vai ser retirado o chip, eles vão arrumar um mentor especializado que vai tirar esse chip e a pessoa vai ser liberada, tá? Não precisa... existe dentro desse mundo, quando a gente está muito enfroiado, as pessoas... só eu que consigo tirar o chip do chakra. Não tem só eu, porque ninguém é tão especial assim, tá? É vaidade, exatamente. Então, vamos lá, de desencarnado sobre ambientes, né? Aquela imagem bem comum que a gente vê, né, do fantasminha, né, queridos, nos lugares. Então, a pessoa, o espírito toma posse de locais, né, e atacam as pessoas que adentram aquele ambiente. Então, tem aquela situação básica da pessoa que desencarnou, e ela está apegada aos bens materiais, à casa dela, ela não desapega da casa, ela está lá na casa, né? E aí, a pessoa vai lá, o novo morador, alugou a casa, ele vai ficar obsediando as pessoas. O que essas pessoas estão fazendo aqui? Essa casa é minha, né? E começa a atormentar a vida da família para a família ir embora, tá certo? E também ambientes, gente, onde existe um baixo nível moral. Tá? Então é bar de pinga, boate de striptease, ponto de venda de drogas. Porque o que acontece, gente? Não dá para entrar na sauna sem respirar a fumaça, né? Então, se você está dentro de um ambiente onde o nível moral é baixo, onde as energias são densas, onde não tem objetivos elevados, né? Por exemplo, essas boates de striptease aí, não tem jeito. Você vai entrar lá dentro, tá cheio de espírito obsessor querendo vampirizar a energia sexual, né? E aí a pessoa vai lá e vai começar a ser instigada, né? Para poder ser vampirizada, tá certo? Obsessores, gente, de pessoas que bebem, tá? O que acontece? Não é que não possa beber, é tudo a questão de equilíbrio, tá, queridos? O que acontece? Se você tomar 2, 3 chopinhos, é uma coisa, mas se você tomar 10 chopes, o que vai acontecer é que você vai ser obsediado. Porque a energia do álcool, ela vai estar vibrando na sua aura, né? Então, o que acontece? O obsessor fica te instigando para você beber mais e mais para ele vampirizar essa energia. E as pessoas que são alcoólatras mesmo, já desenvolveram essa doença, porque o alcoolismo é uma doença, o que acontece? Elas são disputadas pelos obsessores, que também eram alcoólatras quando estavam encarnados. No plano espiritual, gente, não tem chopp, não tem uísque, tá certo? Então, o que acontece? A pessoa quer continuar bebendo. Então, ela vai e gruda nesses alcoólatras para ela poder sugar a energia. E esses alcoólatras, eles são disputados, tá? Pelos obsessores das bebidas. Eles chegam a colocar um selo, esse aqui é meu.
Vocês já viram que o cara bebe, enche a cara, vai atravessar a rua e não é atropelado? Você fala, gente, que isso? É o obsessor que protege, porque ele não quer perder a caneca viva dele. Tá? Veja bem. O obsessor protege o alcoólatra porque ele quer continuar bebendo. Ou se ele está mal de cirrose e vê que o cara vai beber, ele dá uma desencostada por um tempo, para o cara não morrer, para o cara continuar bebendo, para ele ter de onde beber. Então, gente, é sem radicalismo. Não é que você vai tomar 2 taças de vinho na hora do almoço, você vai ser obsediado. Não. É se você passar do que é para você, aí você vai ter companhia, pode ter certeza que você não vai estar bebendo sozinho, tá? Vamos lá. Então, a obsessão, ela acontece através dessa sintonia energética, né? Os envolvidos, eles estão dentro da mesma frequência, tá? Existe essa frequência. Se atraem como um ímã. Gente, eu já vi tanto tratamento de desobsessão espiritual. O que acontece? Chega lá o obsessor, vai na sessões espíritas, onde tem incorporação, né? Sessão de desobsessão, onde você incorpora o espírito, conversa com ele e tudo mais. Muitas vezes, o que acontece, gente? Ele fala, mas eu não ataquei ninguém, eu fui atraído. Porque o que ocorre? Nesses bares, vamos supor, tá? Bar de pinga, não sei se tem aqui nos Estados Unidos, no Brasil tem bastante, né? Aqueles bar de pinga, né? Então, o que acontece? Fica um monte de espírito beberrão em volta desses bares. Aí passa alguém que enche a cara do lado, tá passando andando. O obsessor, pum, é atraído para a aura dele como um ímã, tá? Não é que ele atacou ninguém. É atraído como um ímã para a aura da pessoa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa energia. Porque de acordo com a nossa frequência, semelhante atrai semelhante. Me diga com quem tu andas que eu direi quem és. Então, a pessoa que briga muito, vai ter um espírito arruaceiro na rua, aquela pessoa que está sempre mal-humorada, invocada, esse tipo de coisa, ela está passando na rua, tem um espírito de brigão daqueles arruaceiros, pimba, vai ser atraído para a aura dela como um ímã. Não foi atacado, tá? Vocês sabiam? Sabia? E todos os outros sabiam? Então é importante, porque aí a gente se responsabiliza mais para a nossa qualidade energética, né? Desencarnado sobre encarnado, espíritos escravizados pelos seres das trevas, tá? Dentro da organização das trevas, como nós temos, né, o amado Mestre Jesus, governador planetário, nós temos anjos, nós temos servidores do Cristo, servidores de Maria, nós temos toda uma hierarquia. No plano trevoso também tem organização. Não pense que eles são bagunçados, desorganizados, tá? Então, o que acontece? Esses seres das trevas, eles têm esses espíritos que são escravizados por eles. Então, eles atacam os outros e o motivo não é pessoal, né? Eles trabalham para essa máfia das trevas para saciar os seus vícios. Então, espíritos são dependentes de droga, de sexo, de álcool, né? Eles roubam essa energia e ela vai alimentar os bancos de energia existentes no astral. Porque como é que é, gente? Nós não temos banco de sangue no hospital? E nós temos bancos de energia no plano espiritual elevado. Imagina quando tem esses desencarnes coletivos, de onde é que eles vão buscar essa energia? É das orações que a gente faz, como nós fizemos aqui a prece de Cáritas. Eles pegam essa energia e guardam nos bancos de energia, mas os espíritos trevosos também guardam energia densa no banco de energia. Eles têm que manter aqueles paraísos artificiais lá no plano astral denso, tá certo? Inimigos espirituais de outras vidas, tá? Aí o motivo é pessoal, é diferente, são obsessões mais complexas. Porque o que ocorre, gente, que se a gente acredita em reencarnação, quem que acredita em reencarnação aqui? Levanta a mão. Todo mundo. Vamos dar uma olhada para a história da humanidade, do planeta Terra. Como é que é a nossa história? Conflitos, guerras, matança. Será que a gente não teve envolvido em nenhum conflito? É bem provável, né? A gente já deve ter se enfiado em alguma confusão por aí. Deve ter alguém que é meio aborrecido com a gente,
né? Provavelmente, né? Se a gente tiver humildade, né, gente? E lucidez também, né? Porque é só olhar para a história da humanidade que é facinho já ter estado em alguma guerra, né? Então, o que acontece? Essa obsessão, ela é mais complicada de se trabalhar. Por quê? Olha, o início foi encarnado, tá? Foi quando a gente estava encarnado. Então, são essas situações, guerra entre famílias religiosas, conflito, disputa de território, traição amorosa, alguma confusão que teve. Só que como a gente está encarnado, a gente não se recorda do que a gente fez, por causa do véu do esquecimento. E o obsessor, ele conhece a gente super bem, porque ele já conhecia a gente de outra encarnação. Ele sabe o nosso jeito. Então, a gente fica meio que vendido, né, na situação, é mais delicada. E eles usam, inclusive, os terceiros para nos acessar. Eles sabem o que irrita com a gente, se a gente é um pouco mais orgulhoso, né? Ou se é preguiça, o que for. Eles nos conhecem já de outra vida, eles usam terceiros. Vocês conseguem identificar quando um obsessor está usando a tua esposa, a tua filha, um colega de trabalho para te acessar? Vocês conseguem perceber? Com treino a gente consegue. E a gente faz o quê? O que a gente vai fazer? Porque não adianta só perceber e não fazer nada. Primeira coisa é não ser reativo, né? Porque o que eles querem quando eles fazem isso? Que eles estão usando uma outra pessoa, aquele teu sócio, né? Eles querem que você fique desequilibrado para ele pegar e começar a puxar aquela energia. Então, o que você precisa fazer é primeiro não cair na pilha, né? Não sair do seu ponto de equilíbrio, continuar no seu melhor. E depois você vai usar a sua técnica, mas existem algumas. Você pode jogar, por exemplo, uma bola de luz violeta em cima da pessoa para ela transformar a energia dela, o obsessor vai desgrudar. Se você gosta, você pode fazer um Pai Nosso, jogar aquele Pai Nosso em cima da pessoa. Porque essas coisas, gente, tem que ser feita com amor. O jeito, a técnica empregada, depende de você. Você pode fazer um mantra, se for o Wagner, ele vai falar, ó, você vai fazer Om Namah Narashinhaya, você vai fazer Om Namah Shivaya. Se você pegar um Santo Espírito, você vai fazer o Pai Nosso. Entende? É de acordo com o que você se ambienta, tá? O que você sentir mais firmeza. Mas faz. Faz porque funciona. E essas coisas, vocês não precisam acreditar em nada que eu estou falando, tá, gente? Vocês vão testando, tá bom? Vão testando para vocês verem o que acontece. Os inimigos que estão assim há vidas e vidas sem se harmonizar, o que acontece? Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, coloca para que eles reencarnem na mesma família. Porque quando a gente não consegue se harmonizar com alguém por vidas e vidas, é feito no departamento de reencarnação planejamento para virem de sangue do mesmo sangue. Então você vai ver que tem pessoas da sua família que você se dá super bem, aquela mãe que você quer ir com ela para todo lado, aquela neta que vocês são super ligadas, mas tem de repente aquele parente que você tem um relacionamento difícil com ele. Não é fácil, volta e meia, sabe, fica meio conflituoso, querendo sair um quebra-pau. O que acontece? Esse é da tua família física, mas não é da tua família espiritual. É um desafeto de muitas vidas que Deus, né, permite que reencarne como parente, porque os laços sanguíneos são tão fortes que é uma forma daqueles espíritos se reconciliarem. Então a nossa família, gente, é sempre o nosso primeiro compromisso. Ter paciência com os parentes, ajudar os parentes, porque ninguém veio aqui para brigar com ninguém, especialmente com aquele parente difícil, porque a probabilidade de ter um resgate de um inimigo de muitas vidas é muito grande, tá? Vocês sabiam, não? Essa a gente sabe, né? Essa foto eu adorei. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Essa é ótima, né? Exatamente, porque esses lugares, né, a gente chama esses espíritos de zombeteiros, né, em outra terminologia fora do Kardec, usam o termo quiumbas, né, para esses espíritos. Então, o que acontece? Eles querem oba-oba, né, eles querem bagunça, né, todo mundo doidão, beijando, ainda mais hoje em dia, né, que o jovem diz que beijou 10 pessoas numa noite. O que é isso?
Gente, olha, assim, não tenho muito assim, como é que eu digo, aquelas coisas de moral, de recriminar, porque beijou 10, porque beijou 2, não. Eu, pessoalmente, não tenho. O que eu acho é que isso mostra uma tristeza muito grande. Isso eu tenho pena. Eu tenho pena porque significa que não teve afeto nenhum. Porque se você gostar de alguém, você beija uma boca e você vai beijar a mesma boca a noite toda, né? Com o maior gosto. Se você beijou 10 bocas, significa que nenhuma foi tão significativa, foi legal. E isso é triste. Porque a pior miséria que tem no mundo, gente, não é a fome, é a falta de amor. E é muito vazio isso, né? Então, olha lá o pessoal lá no baile do carnaval, hein? Lá em Salvador, no Rio de Janeiro, hein? Então, o motivo do assédio do quiumba, né, não é pessoal, zombeteiro. São baderneiros, eles gostam de barulho, de chutar lixo na rua, incitar brigas. O que acontece? Quando a gente vai a esses lugares, né, que não é que a pessoa jovem não vai mais num baile de carnaval na vida, não é isso. Mas ela precisa saber como ir, ela precisa fazer uma cúpula de proteção antes de ir para o baile, entende? Porque se for todo ingênuo, né, sem saber, sem pensar que tudo, o tempo todo, existe um lado extrafísico que está no invisível, mas não é porque está no invisível que não existe, a chance de você se enfiar numa briga, sabe aquela pessoa ingênua, boazinha, que ela vai para a festa numa boa, né? Na maior ingenuidade do mundo, sai mó briga, quebra-pau, sobra, a pessoa se machuca, voa cadeirada. É isso aqui, tá? É esse tipo de ambiência, tá bom? Desencarnado sobre encarnado, magos das sombras, né? Também conhecido como phantoms. Não tem forma humanoide mais, tá? Não tem forma antropomórfica. E veja como essa imagem, ela tá no inconsciente coletivo da humanidade. Porque quando a gente vê esses filmes de Hollywood, a gente vê muito esse formato, né? Dessa coisa com a capa preta e tudo. E por que eles se apresentam dessa forma? Porque o rosto não tem mais rosto, eles estão como um esqueleto, porque eles estão tanto tempo que eles estão adiando, né, para reencarnar, eles estão fugindo da reencarnação, que eles perdem o formato humanoide, tá? E esse pessoal aí, gente, eles trabalham só em obsessões coletivas, eles nunca são vistos, né? O que pode acontecer é um obsessor aqui que atua aqui nessa ambiência, vamos supor, ele plasma essa imagem. Mas não é o mago trevoso, porque o mago trevoso, ele não sai lá do lugar dele. Ele é um chefão, entendeu? Ele está coordenando, né, milhares de espíritos. Então, eles atuam sobre milhões de pessoas, nunca são vistos, tá? E eles estruturam os ambientes do plano espiritual pesado. Cientistas, estrategistas, coordenadores de alto calão que não querem reencarnar. E como é que eles atuam essas estratégias? Tem muitas situações, gente, que nós não fazemos nem ideia e que podem ser um portal para entrar obsessores na nossa casa, na nossa vida, tá? Por exemplo, programas de TV. Depois pergunta para o Wagner, ele vai ir, vocês vão ver aqui, assistir a palestra do Wagner. Então, olha só. Ele botou o canal lá num jornal em São Paulo, que é aquele jornal que só falta sair sangue, né? Só fala coisa ruim. Gente, mas foi 1 minuto que ele foi fazer não sei coisa na cozinha. Foi rapidinho. Rapidinho estava já um espírito obsessor, só que não conseguia entrar na casa dele, né? Porque quando a gente faz evangelho no lar, não tem briga na nossa casa, não tem um ambiente ruim, a nossa casa fica com uma vibração boa. E como me diga com quem tu andas que eu te direi quem és, o que acontece? O obsessor não consegue entrar na casa, mas ele fica lá do lado de fora. E o obsessor estava lá do lado de fora, né, fazendo provocação, tentando entrar. Foi o simples sintonizar num canal onde só tem notícia ruim, coisa realmente densa, pesada, tá? Então eles atuam sobre grandes líderes, né? Esses dirigentes, eles têm mais proteção, mas eles tomam também mais ataque, né? E líderes, né? Pessoas que estão à frente de trabalho espiritual, é uma grande ilusão se achar que, porque você estuda pra caramba,
faz palestra, está dirigente de um centro, que você não vai tomar ataque. Você vai tomar mais ataque que os outros. Porque quantas pessoas estão despertando, estão se esclarecendo, quantas pessoas, né, vão melhorar porque estão vindo no centro. Vamos acabar com o centro, vamos derrubar esse dirigente, vamos coisar essa palestrante. Eu já fiz 2 palestras aqui, eu estou de férias. Quando a gente tem comprometimento com a espiritualidade, não é porque eu estou de férias que eu não vou pegar o trabalho espiritual, que com a graça de Deus foi dada a oportunidade. Então, agradeço a Fátima, aos mentores, né, que são dirigentes aqui do Luz Infinita, pela oportunidade de serviço. E não sair do hotel do dia que eu cheguei. Por quê? Eu não estou no meu território, não conheço os guardiões da esquina. Vou dar 2 palestras aqui e falar sobre desobsessão espiritual. Tenho certeza que vários pontos aqui vocês vão ser esclarecidos, não tinham noção. Eu vou tomar ataque, gente. Eu vou ficar bobeando, passeando para Disney, não sei para onde, não. Depois eu passeio, deixa eu fazer o serviço primeiro. Sabe, ser bom não é ser bobo. Porque quem for bobo vai dançar, tá? Então, eles atuam assim em eventos enormes, tá? Tem esses técnicos também especializados da sombra. Eu vou dar uma sugestão de leitura para vocês, que se vocês quiserem, vocês vão conhecer todinha a organização, tá, dos espíritos das sombras, ok? Então, tem esses funcionários dos senhores da escuridão, não atuam sozinhos. Obsessões coletivas, eles precisam captar energia densa, porque eles precisam dar manutenção naqueles paraísos artificiais do umbral. Vocês já leram os romances? Vocês já viram que tem uns lugares que é altamente tecnológico, com prédios enormes lá no umbral, vocês sabiam? Tem os coitadinhos, né, que estão sendo escravizados pelos trevosos, tem o pessoal que está na lama lá sofrendo, tem o Vale dos Suicidas, o Vale dos Médios Arrependidos, que fracassaram na missão, né? Tem muitas coisas, mas esses caras aí, os bambambam, eles estão em lugares assim, tecnológicos, super high-tech, é uma coisa incrível, tá? Então, eles sempre fazem essas obsessões coletivas, tá? Festa rave, baile funk aqui não tem, né? Jogo de futebol também, que sai mó pancadaria, a pessoa se transforma em outra, começa a gritar, a ficar violenta, né? É o ambiente. E sites de pornografia, tá, gente? Isso é uma coisa, assim, que precisa ser falado, tá? Porque o que acontece? Hoje em dia, né, até os jovens, eles fazem a iniciação sexual deles pela internet. É tão triste isso, tá? E quando você assiste um conteúdo desse dentro da sua casa, você abriu um portal para esses espíritos entrarem dentro da tua casa. Então, às vezes é um pai, uma mãe, não vou dizer que botar só o homem nessa aí, né? Isso seria uma hipocrisia, né? Mas o que acontece? A pessoa assiste esse conteúdo pelos sites de pornografia, o obsessor vai abrir uma porta. Você escolheu com o seu livre-arbítrio. Ele vai para a tua casa. Aí você tem um monte de filho adolescente em casa, o que acontece? O obsessor fica lá e começa a assediar os jovens na tua casa. Daqui a pouco a promiscuidade está rolando solta. E você vai ficar preocupado. Entendeu? Porque acontece, gente, que os espíritos, tanto os da luz quanto os das trevas, eles sabem os nossos desejos mais íntimos, porque eles veem o pensamento, a forma pensamento. Não dá para disfarçar. Né? E quando a gente for para o plano espiritual, vai ser a mesma coisa. Então é melhor já ir cuidando desses pensamentos agora, né? Porque essa vida passa rapidinho, a vida eterna é no plano espiritual. Tá? Encarnado sobre encarnado. Então, pessoas que são tóxicas, né? Que brigam com as outras pessoas, prejudicam as outras pessoas. E isso tem bastante, tá? Tem mais do que a gente imagina e aparece em todos os lugares, tá? Aparece a amizade tóxica, aparece o colega de trabalho tóxico, aparece na família, nos relacionamentos românticos, né? Dormindo com o inimigo. Acontece bastante, né? E assim, o que acontece? Sempre aquela pessoa, né, te tirando do teu equilíbrio emocional. Ora você está com medo, depois você está com raiva, depois você está com desânimo, depressão, porque tem pessoas que elas puxam o pior que tem em nós.
Nós todos temos o lado luz e temos o lado sombra, todos nós. Nós temos qualidades e temos limitações, né? E tem pessoas que simplesmente elas nutrem o pior que há em nós e não o melhor que há em nós. E a gente precisa ficar atento com isso, né? Então, sei lá, você sofre uma injustiça, aquele teu amigo vem assim, você não vai se vingar, você vai deixar por isso mesmo, você tem que fazer alguma coisa. E não é assim, porque as coisas elas se resolvem como um milagre quando você joga luz na sombra, você ilumina a treva. A gente não veio aqui para brigar, para se degladiar com ninguém, pode ter certeza, né? E quando você anda no caminho reto, os protetores espirituais vão interferir a teu favor e vão te ajudar. Não vão deixar a injustiça, tá, acontecer. Você tem mérito, você tem autoridade moral. Os espíritos que trabalham aqui, que fazem o serviço de luz, eles estão onde eles estão porque eles têm autoridade moral, né? E esse deve ser o nosso exemplo, a nossa inspiração, tá certo? A minha sugestão, tá? Se vocês gostarem, façam um bom proveito. Sentiu que encontrou um inimigo de outra vida, lá no trabalho, seja onde for, começa a fazer a oração do perdão para essa pessoa. Começa a fazer a oração do perdão, ou toda vez que você faz no Pai Nosso, porque a gente faz o Pai Nosso tipo um papagaio, né, gente? Não, né? Perdoai assim como eu perdoo os que me têm ofendido. Pega, eu pelo menos faço assim, eu pego aquela pessoa que ela está realmente sendo uma ameaça, está problemática, está um desafio para mim não ser reativa e continuar sendo proativa no que eu sei que é certo, né, em verdade, espírito. O que acontece? Eu pego, faço o Pai Nosso, toda vez eu coloco aquela pessoa dentro. Porque eu preciso ter coerência com o que eu acredito, com o que eu acho que é certo e a forma com que eu ajo na minha vida. Eu preciso ter coerência, gente. Isso é ser verdadeiro, né? Outra coisa, pode usar a técnica da bioenergética, uma bola de luz cor-de-rosa com a pessoa dentro, tá? Para quê? Para ela ir ficando mais amorosa, mandando energia boa. Aí você faz do seu jeito. Do jeito que você se sentir mais à vontade, se é com a bola, se é com a oração, tá certo? Eu gosto de jogar um manto de Maria Santíssima em cima da pessoa, porque eu atuo dentro da egrégora de Nossa Senhora. Então, para mim, eu me sinto bem jogando um manto em cima da pessoa, tá? E se surgir uma oportunidade, ajude mesmo a pessoa. Sabe, uma coisa prática, que se você tiver abertura para isso, ajuda. Por que vai acontecer? Vai acabar isso. Você vai acabar com essa animosidade. E é bonito de se ver, viu? Agora, gente, de encarnado sobre desencarnado. É de encarnado sobre desencarnado, isso mesmo. No dia do enterro, a viúva percebe que o marido tinha várias amantes, né? Olha lá elas. Aí chegou a oficial. Tudo olhando, né? Então, o que acontece? A viúva vai pegar, vai começar, né? Aquele, né? Não vou falar a palavra aqui, né? Aquele cara, não sei o que, o cara desencarnou e ela mandando um monte de energia ruim, né? Para ele, porque ele tinha várias amantes, tá certo? Desencarnado sobre desencarnado. As pessoas que eram inimigas aqui, quando elas desencarnam, continuam sendo inimiga. Né? É uma demagogia, a pessoa vai no enterro, todo mundo vira santo quando vai no velório. Vocês já viram como é que é? Curioso? Ai, tão bom, não sei o quê. Não, a gente vê quando a pessoa era boa, com o número de pessoas que tem no velório. Né? A pessoa que é querida, vai todo mundo no velório. Tem pessoa que aparece meia dúzia, era só a família e olhe lá. Né? Então, é bom para a gente pensar, para a gente não fazer inimigos. Por quê? A inimizade vai continuar lá no plano espiritual. Ninguém vira outra pessoa. Ela continua sendo ela mesma, só que no plano extrafísico. Né? Então, a mudança é só de dimensão. E no plano astral não dá para disfarçar. Porque às vezes as pessoas são falsas, né? Elas são ruins pra caramba, quer que você se dê super mal e fica disfarçando. Né? E no plano espiritual não dá para disfarçar. O que dá, se a pessoa tiver um domínio mental, através da ideoplastia, ela
plasmar um outro formato em seus perispíritos, mas a energia não dá para disfarçar, né? A energia não se disfarça, é aquilo e pronto, né? Retaliação de obsessores de terceiros. Gente, isso aqui eu sofri muito com essa situação, principalmente no início da minha descoberta sobre a espiritualidade, porque como a gente vê que funciona, né, como é que é bonito, como é que ajuda, o que acontecia? Eu queria primeiro ter aquela coisa que você quer trazer todo mundo para a espiritualidade, né? Porque você achou o caminho e você quer trazer os outros com você. Outra coisa é que você quer ajudar as pessoas. E a gente não pode interferir sem ser solicitado. E ajudar alguém que está obsediado, os obsessores dessa pessoa começam a te atacar. Tá? Não é que você não pode ajudar ninguém que você esteja obsediado. Você não pode ajudar ninguém que não te pediu ajuda. Porque quem invade a vida dos outros sem pedir licença é obsessor espiritual. Então, a pessoa na maior boa vontade do mundo, ela vê a vizinha que não está bem. Ai, peraí que eu vou aí te dar um passe. A vizinha pediu para te dar um passe? Ela pediu para você para dar um passe? Se ela pediu, você pode ir. Quando a sua ajuda é solicitada, o ataque fica impedido. A proteção acontece através do livre-arbítrio. Você está sendo uma ferramenta de luz utilizada para ajudar alguém. Mas quando você se enfia na vida dos outros, sem ser chamado, porque você quer mostrar que você sabe dar o passo, que isso e aquilo, vai sobrar. Tá? Os obsessores da pessoa não querem que ela melhore e vão te atacar. Tá? Então, sempre a gente respeitando a lei do livre-arbítrio dos outros, tá? Não adianta ter boa intenção sem ter conhecimento. Ai, vai defumar a casa da vizinha, vai dar o passe na pessoa que nem pediu, nem sabe se acredita. Você vai lá, começa a bombar blues dentro da casa da pessoa, em cima da pessoa, os obsessores. Quem é essa daí que está se metendo? Sem ser chamada. Ah, ela não respeitou, ela foi se enfiando porque ela acha muito lindo que ela sabe dar o passe. Pá, vão para cima dela. Então, gente, existem situações e situações, tá? Existe, melhor coisa é dar o passe aqui. Aqui é o lugar certo. Para receber o passe, para dar o passe, porque todo mundo veio aqui porque está interessado. Aqui tem uma cúpula de proteção. Então, a gente não ser, sabe, ingênuo, fazer as coisas do jeito certo, no lugar certo, tá? E tá rolando um servição, desobsessão aqui maravilhoso. Salve, amado Mestre Jesus Cristo. Então, indica um centro espírita, vai para o centro espírita. Agora, como é que a gente pode ajudar? No domingo, vocês não estavam aqui, né? Eu faço um trabalho social com moradores de rua, tá? E tem 2 moços que eu gosto muito, que eles cometeram suicídio. Um de forma indireta, de tanto beber, e o outro de forma direta se jogou de cima de uma ponte. E eu aproveitei para a gente fazer, eu convidei as pessoas, quem queria fazer uma boa vibração. Você lembra como é que eu fiz, Fátima? Eu não fiz para o fulano e para o beltrano. Não. Vamos fazer uma boa vibração, gente, com todo amor, para todas as pessoas que estão no Vale dos Suicidas, para todos. Então, a gente pode fazer para todos, tá? Para todos que estão com depressão, para todos que estão com doenças físicas, todos que estão obsediados, todos que estão no Vale dos Suicidas, porque na hora que eu faço isso para o coletivo, eu escapo desse ataque personalizado que tem endereço certo, tá certo? E se não for para aquelas pessoas, né? Porque veja, o mecanismo da espiritualidade é tão amplo que é difícil a gente compreender tudo. Com o passar dos anos, muitas vezes, eu percebo que eu ainda, puxa, mas não era bem assim. Por quê? Porque a coisa é muito complexa. Como é que a nossa mente relativa vai entender, né, as coisas do absoluto? Então, por exemplo, eu não sei se aquele pessoal tem que ficar depurando lá no umbral ainda. Por que não fica, gente? Tem espírito vestido de romano lá no umbral. A gente faz resgate desdobrado em projeção astral, né, com a turma do Wagner.
Os caras ainda estão depurando vestido de romano, gente. E quem sou eu, a tonta aqui, porque espiritualidade, minha filha, é encarnações, vidas e vidas, você estudando, né, que eu vou chegar lá e ficar mandando, né, pro Júlio César, pro Pilatos. Não, é para todos que estão lá. E esse amor, né, incondicional, né, assim, dessa forma, nos confere a proteção. Podemos sim ajudar, mas sem ser ingênuos, tá? Obsessão por encomenda, trabalho de magia trevosa, são casos isolados, tá, gente? Isso não é tão comum assim quanto a gente imagina. Mas o que é comum é as pessoas botarem culpa, fizeram um trabalho para mim, por isso que as coisas não deu certo. Nossa, jogaram uma cumba em cima de mim. É mais uma desculpa, tá? Não é tão comum assim. É raro, e eu chamo essas pessoas de feiticeiro, tá? Não de pai de santo. Porque todo preconceito é fruto da ignorância. Eu, por muito tempo, tive preconceito, sabe? Confesso para vocês, e era fruto da minha ignorância. Preconceito contra espíritos que se apresentam como pretos velhos, como caboclos, como ciganos. Preconceito com o pessoal do candomblé. Até que Deus botou na minha vida, por exemplo, na Casa Socorrista de Tiago, onde eu estive 18 anos, chegou uma altura do campeonato, dos estudos e da prática, que eu estava entrando no centro, daqui a pouco eu vi que tinha 2 índios de 2 metros de altura na porta do centro. E ninguém tinha nunca falado nada de índio nenhum. Mas os mentores espirituais, eles são organizados também dentro de uma hierarquia de categorias. Assim como uma empresa tem um diretor e tem um segurança na porta, existe também, gente, espíritos que têm que fazer a segurança aqui. Essa casa que eu frequento, que eu sou voluntária há 22 anos agora, o Dr. Bezerra de Menezes atende lá uma vez ao mês. É ataque, gente, mas é ataque. A gente atende mais de 1000 pessoas num dia. Toma muito ataque. Não é o doutor Bezerra, gente, que vai ficar fazendo escudo de proteção e defendendo ataque. O doutor Bezerra vai curar. Tem que ter um protetor, gente. Sem proteção não sai o serviço. E eu tinha esse preconceito. Então, com o tempo, eu tentei investigar e não domino o assunto, porque esse negócio de orixá, de tudo, é uma coisa muito complexa. Tem que estudar pra caramba, não tenho oportunidade de testar na prática, porque tudo que eu passo para vocês eu vivenciei, não é só que eu estudei. E eu não tenho prática desse negócio de orixá, é bem complexo. Mas tipo assim, orixá não é pessoa, são espíritos da natureza, são forças da natureza. O que eu compreendi é que são forças co-criadoras do planeta Terra. Porque tem água, tem terra, tem fogo, tem ar, e esses espíritos, que não é humano, Iemanjá não é pessoa, tá? Assim, por alto, que eu compreendi até agora, tá? E essas forças organizadas para quê? Para criar essa parte do planeta, a parte da energia da natureza, tá? E tem a ver com nós, né? Porque nós também somos parte da natureza, nós também temos esses elementos em nós. Então, assim, acabou o preconceito, né? Então existe pai de santo bom, né? E existe gente que é ruim em todo lugar, seja no templo evangélico, no centro espírita, aquele lá que, né, se atrapalhou na missão, decaiu pro lado trevoso, fez mal para as pessoas, acabou com o serviço, vocês sabem quem, né? O trabalho, gente, ele só pega, tá? Se um trabalho foi mandado pra gente, se a gente for pessoa que tiver acessível, se a gente tem crises de raiva, se a gente nunca reza, se a gente se embriaga, se a gente reclama, aí pega. Mas se você tem uma energia legal, não vai pegar esses trabalhos. Não é assim que pega. E essa energia também é utilizada para alimentar esse pessoal das trevas, tá? O que é o pior dessa obsessão, desse tipo de trabalho, né, por encomenda, essa obsessão encomendada, é o karma que dá. E lá em São Paulo, eu não sei dizer para vocês aqui, mas lá em São Paulo, o que me espanta é que a cada esquina tem uma plaquinha, traga o seu amor de volta em 3 dias. Aqui não tem, né? Aqui tinha um papelzinho no carro, aqui. Tinha! Aqui. Oh, meu Deus do céu. O que acontece, gente? Funciona, tá?
porque são espíritos que se vendem, né, por causa disso, por causa de um agrado, eles estão apegados nos hábitos da matéria, né, uma bebida, porque põe um perfume, sabe, esse tipo de coisa. Acontece. O problema disso aí é o karma que dá, porque dá um karma violento uma coisa dessa. Gente, é sério, por que acontece? Esses laços, né, quando a pessoa desencarna, primeiro que os mentores vêm socorrer a pessoa no desencarne e não pode levar embora. Não, esse aqui ele fez acordo comigo, ó. Esse aqui não é teu mais, você não vai. Não pode levar. E não tem merecimento, gente. Não tem crédito, não tem moral. Porque invadiu a vida dos outros. Porque fez, né? Está comunado com os verdugos. Complica, né? E esse karma, ele fica dos espíritos que fizeram o trabalho com o feiticeiro, com a pessoa que encomendou a magia e com aquele que foi a vítima. E todo mundo enlanhado nessa confusão, e às vezes demora vidas e vidas para se liberar disso, tá? Às vezes não dá para numa encarnação só já resolver esse resgate, porque vão ter que resgatar. E fora que vão ter que ir lá com os caras trevosos na hora que desencarnar, né? Não tem jeito. O exemplo mais frequente é esse da amarração amorosa. Durante o sono, você leva para o sono, gente, tudo que você pensa e sente, né, durante o dia, antes de dormir. Então, brigou com o marido antes de dormir, o que vai acontecer? Vai viver conflitos junto com espíritos brigões na hora que sair do corpo. Não tem conversa, né? É a mesma coisa, né? Só muda a dimensão, dentro e fora do corpo. Mas é a mesma coisa. A vovó dizia, não assista filmes de terror antes de dormir. Por quê? Você vai carregar aquelas imagens de medo dos filmes de terror e você carrega essas imagens para o sono. E aí, o que acontece? Você fica suscetível a entrar nessa frequência. Você está com medo, porque medo e culpa, gente, são as emoções que mais causam a obsessão espiritual. Medo e culpa, tá? Então, não esqueça de rezar antes de dormir, né? Se sintonizar com a luz. Não vai dormir brigado com ninguém, nem com o filho, com o marido, nem com o cachorro, né? Procura não dormir brigado com ninguém, que essa é a melhor coisa, né? A paz, né? Na paz de Jesus. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma cúpula, tá? E agora, gente, preciso informar que esse é o tipo de obsessão mais comum que existe e muito mais do que a gente imagina. Os outros não são nada, tá, gente? É isso aqui que pega, ó. A auto-obsessão. Nós somos os nossos piores inimigos. Tem uma psicografia do Chico Xavier, vocês conhecem o seu pior inimigo? Procura na internet depois, tá? Chico Xavier, essa psicografia. O seu pior inimigo é você mesmo. Então, os hábitos notivos que a gente tem, reclamar de tudo, falar palavrão que parece uma bobeirinha, só que com o tempo eu fui fazendo a reforma íntima, parei de falar palavrão e percebi a diferença que faz. Porque se você fala amém, você puxa a energia dessa egrégora do amém. E você fala palavrão, você também puxa. Por que só tem egrégora do amém e não tem uma massa de energia, né? Que egrégora a gente não usa para algo que seja negativo. Mas as energias iguais, gente, semelhante não atrai semelhante, elas estão aglutinadas. Aonde? No inconsciente coletivo. Você falou, pum, um fio energético. Você liga. E o pior, né? Pelo menos quando eu morava aqui, o que acontece? A gente fala palavrão numa língua que não é nossa, parece que não é palavrão, porque não é nossa língua nativa, né? Fica, oh, sei como é que é, né? Então, cuidado, né? Não falar o palavrão e reclamar, porque só falam dos vícios, né? De bebida, esse tipo de coisa, e ninguém fala dos vícios de comportamento. Fazer fofoca, reclamar, né? E reclamar é clamar 2 vezes, justamente por aquilo que você não gostou. E tudo que você dá atenção, você coloca energia. Você coloca energia, você propicia com que a coisa se materialize. E aí vem mais daquilo. Você reclama que não tem dinheiro, vem mais boleto para pagar. É isso?
Baixa estima, né? Se acham incapazes, nossa, eu não vou conseguir, não confia no próprio taco. Lá no meu canal do YouTube eu fiz um programa, que eu tenho um programa semanal na Vibe Mundial FM, que é uma rádio espiritualista, tem lá já o vídeo que foi postado, tá? Chama Poder Pessoal. Porque se eu botar autoestima, ninguém quer assistir. Imagina, eu vou dizer que eu não tenho autoestima. Então, chama-se Poder Pessoal. Autoestima. Você não tem autoestima, gente, não adianta Jesus Cristo materializar aqui na frente que você não acredita que consegue as coisas. Então é muito importante ser autoestima. E quero recomendar o livro, tá? De uma professora que eu estudo com ela há 10 anos, Mediunidade e Autoestima. Porque médium que não tem autoestima tá frito, tá? Não pode. E aí ela explica isso tudo direitinho no livro para aprofundar, porque a palestra sobre desobsessão vai desviar muito do tempo, ok? Alimentar medo, irritação, revolta, preguiça, culpa, né? Tudo isso vai abrir porta para a obsessão espiritual. Falta de fé em si, em Deus, na vida, não dá certo, como a vida é dura, né? Viver julgando e criticando a si e os outros. Não julgue para não ser julgado, gente. Nós não somos essa maravilha toda, né? Não precisa ficar julgando os outros. Né? O negócio é que a gente, quando é espiritualizado, a gente escolhe julgar menos e colaborar mais. É uma escolha, é livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é só para escolher que roupa que eu vou vestir, o que eu vou comer. É escolher o que eu penso, escolher que sentimento que eu vou alimentar e qual que eu vou desviar. Não é que nunca mais vai aparecer um pensamento ruim, que nunca mais vai surgir um sentimento ruim em mim. Vai surgir, gente, mas eu não vou alimentar. Através do meu livre-arbítrio, eu vou desviar para outro lado. Opa, pera, isso aí não é legal. Isso não vai ser bom para mim, isso vai abrir a porta para obsessão, não vou chegar em realização nenhuma. Livre-arbítrio, escolhe sempre o melhor por você. É um ato de auto-amor, tá? Buscar vícios quando está decepcionado. Não é duro, é cada paulada que a gente leva, gente, não tem graça nenhuma. Mas não vai adiantar, sabe, correr para anestesiar a coisa, não vai resolver nada. Chora um pouco, chora um dia, fica com os caras todos inchados. E depois de chorar, você se recupera e vai em frente, né? Tudo tem um aprendizado. Como é que olhar a si e aos obsessores, tá? Primeira lei natural do universo, movimento e evolução constante. Toda vez que a gente fica estagnado, que a gente se acomoda na vida, como nós viemos aqui para evoluir, um aprendizado, a vida dá um chacoalhão na gente, sabe? É uma perda, um fracasso financeiro, é uma doença, é alguma coisa que acontece para a gente ter que se reinventar. Porque se a gente não está disposto a aprender coisas novas, fazer coisas novas, a gente não evolui, porque a gente está na mesmice, na zona de conforto. E a gente veio aqui para crescer, para evoluir. Então, procurar não ficar na zona de conforto, tá sempre se reinventando, sendo você mesmo melhorado a cada dia, né? Procurando fazer sempre o seu melhor, porque aí você cresce e não toma esse chacoalhão da vida, tá? Às vezes a gente se atrapalha, né, com as coisas na vida e faz coisas que a gente se arrepende. Só que tem gente que ainda não está desperto e se atrapalha também. Né? E faz coisas piores ainda, coisas que a gente jamais faria, a outra pessoa é uma opção para ela. Por quê? Porque dentro do nível dela, sendo que existe uma escada, né, tem vários degraus dentro da escala evolutiva, a pessoa ainda está naquele discernimento aqui, você já está aqui. Né? Então, tem muita gente, tem de tudo nesse mundo de meu Deus, não é assim que fala? E a gente não ficar julgando, né? Não ficar se desgastando, fazer como Jesus falou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não cabe a nós, gente, julgar ninguém nem nada, porque Deus é tão perfeito que já existe a lei da ação e reação. A cada um segundo suas obras. As pessoas que fizeram alguma coisa ruim para nós, ou qualquer coisa dessa forma, elas vão ter que colher os frutos do seu plantio. A gente não precisa perder tempo com isso, porque a gente só vai se enrolar pra caramba e descer no nível daquele que nos ofendeu, né? Então, alguns despertaram, outros não.
E uma coisa muito curiosa, gente, é que o obsessor de hoje, ele é o trabalhador da luz de amanhã. Por causa dessa lei da evolução. Uns vão demorar mais, outros já estão lá, né? Cada caso é um caso, cada um é único, mas o obsessor de hoje é o trabalhador da luz de amanhã. E aí ele conhece o umbral como a palma da mão dele, ele já fez um monte de trabalho de amarração, ele sabe muito bem como desamarrar, e depois ele começa a trabalhar para a luz, tá? Primeiro pensamento é nosso, os demais devem ser vigiados. Então, sabe que a gente começa a caraminholar, aquela conversa, pensamento repetitivo e tudo mais? Aquele repetitivo já não é mais seu. É o obsessor que conseguiu se enfiar e que fica, tá certo? Te influenciando. Então, a obsessão espiritual acontece por sintonia. O que é sintonia, gente? Sintonia é um encontro de frequências, tá? Cada um de nós é um campo eletromagnético. Nós temos uma frequência. Então, vamos pensar nessa tua última semana, tá? Você pensa com você mesmo. Como é que foi o somatório dos pensamentos que você teve? Hoje é terça-feira, de terça para terça-feira passada. O somatório dos teus pensamentos. Como que foi em sua maioria? Agora os seus sentimentos, gente. Olha, o autoconhecimento, a reforma íntima. Dessa terça para terça passada. Se a gente olhar como um todo, o conjunto dos seus sentimentos, como é que eles foram? Foram sentimentos elevados? Você teve alguma angústia, com alguma ansiedade, ou talvez depressão? Como que foi o conjunto desses sentimentos? É importante, sabe, a gente ter essa autoconsciência, porque a gente percebe se a gente está dando mole para ser obsediado. Porque o que a gente já tem, o obsessor vai lá e potencializa o que a gente já tem. E aí a gente fica, sabe, todo atrapalhado, todo enrolado. Um exemplo que eu dou é que, vamos supor, esse programa que eu tenho é na Rádio Vibe Mundial. É 95.7 MHz, tá? Então, se eu estou no 95.7 MHz, a minha frequência, eu vou ouvir todas as músicas, toda a programação, todas as propagandas, tudo que toca na 95.7 MHz. E não vou ouvir o que toca na 101.7, na Rádio Globo, na Rádio Rock, na Rádio Band. Eu não vou ouvir. Por quê? Porque eu estou na 95.7 MHz. Então, o que acontece? Eu preciso me sintonizar na frequência da luz. Se eu me sintonizo no bem, eu não tem como o mal chegar até mim, porque não tem sintonia. Então, quer ficar, sintonizar o seu dial na frequência do bem, você vai estar protegido das obsessões. Tá certo? Como é que a nossa energia é formada, gente? Alguém sabe me dizer? Pedir licença, tomar um golinho de água, tá? Como é que eu tô no horário, Fátima? Não, tá ótimo. Alguém sabe me dizer como é que a nossa energia é formada? Não pode, aquela turma aqui do primeiro da fila não pode falar. Assistir, parece domingo. Você sabe, né? Assisti. Alguém sabe como é que a nossa energia é formada? Sentimentos. Faz parte, boa. Como é que a nossa energia é formada? Muito feliz mesmo. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, gente. Deixa eu contar já para vocês também um outro detalhe. Porque que todo centro espírita que a gente vai, eles pedem para a gente descruzar os braços e as pernas. Enquanto a gente está aqui, tá? Com o tempo, quem sabe vocês também não vão começar a ver. Tem um mentor em cada ponta dessa fileira. Eles gostam que a gente sente lado a lado, porque eles fazem uma corrente de força e vão trabalhando a energia e vão limpando a nossa energia. Por isso que quando você sai daqui, você sai se sentindo super bem. Porque eles deram uma mudada na sua energia. Então vamos imaginar uma mangueira.
E dentro dessa mangueira, em vez de estar passando água, está passando um fluxo de energia. Então, quando eu fecho o braço e a perna, eu cruzo, eu pego essa mangueira e eu dou um nó nela. Você entendeu? Eu fecho o circuito. E eles estão correndo essa energia para tirar essa energia de desgaste, de cansaço que não esteja legal e abastecer a gente, nutrir a gente com as energias boas. Por isso que todo centro espírita fala isso, né? Gente, vamos lá, como é que a nossa energia é formada? Rapidinho. Que hora que eu comecei? Tá na hora de eu acabar. Vamos lá, vou acabar. O ar que a gente respira, gente, o prana, tá? A energia telúrica, a energia que vem pela sola dos pés, a energia da terra. A energia etérica, a energia que vem de Deus, do cosmos. Os hábitos alimentares que a gente tem, o que a gente come. Se a gente bebe álcool, não bebe, esse tipo de coisa. Toma litros de Coca-Cola. Os pensamentos, os sentimentos e as ações. É assim que é formada a nossa energia. Né? E uma planta também não toma a energia do céu, a energia da terra, a energia do ar. Mas a diferença da gente para uma planta é que a gente pensa e a gente sente. E é aí que está o pulo do gato. Esse orar e vigiar, na hora que a gente começar a vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós vamos cuidar da qualidade da nossa energia. E a qualidade energética que a gente tem é que vai definir se a gente vai ser obsediado ou não. Tá ok? Por isso que é importante saber isso. Exceto os cálculos matemáticos, todos os pensamentos que a gente tem são acompanhados de emoções ou sentimentos, positivas ou negativas. Depois você faz o teste em casa. Comece a fazer conta. Não pega emocional. Não pega o plano emocional, nada. É a única hora que não tem emoção. E é claro que tem pensamentos, né, que você vai lembrar do teu casamento, né, vai dar uma super emoção, o outro vai dar menos. Então, exceto quando a gente faz conta, todos os pensamentos que a gente tem são acompanhados de sentimentos ou emoções, positivas ou negativas, de maior ou menor intensidade. Na hora que você controla os seus pensamentos, né, você gerencia as suas emoções, gerencia o seu pensamento para controlar as suas emoções, tá bom? Esse é o pulo do gato. E a pergunta que não quer colar? Você controla a sua mente? Ou a sua mente controla você? A consciência precisa ficar à frente. Né? Sabe aquela carruagem do Bhagavad Gita? Né? A consciência é que tem que mandar. A consciência é que é eterna, que nunca morre. A mente mente para nós. A gente precisa estar no controle. A mente é o cavalo, a consciência é o cocheiro. E você direciona, tá bom? E cuidado com as formas, pensamentos que a gente cria, tá? Porque o obsessor não precisa nem ser inteligente. Qualquer obsessor, meia tigela, vai fazer a festa. Ele olha, ele vê todas as formas de pensamento que tem na tua psicosfera e se enfia dentro da forma de pensamento para te obsediar. Você já deixou prontinho o caminho para ele, tá? A cúpula energética. Gente, essa cúpula, você vai fazer um sol aqui dentro, tá? Um sol compacto, a bola de luz amarela, dourada, e vai crescendo. Faz 5 minutos por dia. Se as formas, pensamentos ruins das nossas preocupações ficam plasmadas na nossa aura, por que nós não vamos plasmar umas formas de pensamento boa? Por favor? Não é isso? Então, a única coisa que eu não achei uma imagem exata é que não é para fazer essa cúpula vazada aqui, senão você engloba o obsessor dentro. Você entendeu? Você faz uma cúpula assim, ó, e o obsessor está aqui, ele fica com você dentro da cúpula. Então, como é que você faz essa coisa? Eleva o pensamento, Jesus, Maria, São Miguel Arcanjo, vê lá, né? Alguém, divindade, você tenha muita confiança, começa com a luz aqui dentro e cresce, tá? O obsessor vai ficar do lado de fora. Você vai fazer isso 5 minutos por dia com as suas orações matinais. Isso vai ficar plasmado. Você vai naquele show de rock lá, a cúpula está plasmada. Entendeu? Você pode ir, não vai ser aquele desespero, né? Se você cuida do seu corpo, cuida da sua energia também.
A gente não escova o dente e tudo? É a mesma coisa, faz parte de nós. Então vamos fazer a oração, vamos fazer a cúpula de proteção, vamos bater altos papos com o nosso mentor pessoal, que está 24 horas, 7 dias por semana conosco, desenvolver uma relação, educar os pensamentos, os instintos, as emoções e as ações, porque a gente é um animal racional. O instinto, a gente tem que educar o instinto. Se você puxar o rabo do cachorro, ele te morde. Mas você não é cachorro. Então, quando alguém te provoca, você não vai sair mordendo. Educar os instintos para evoluir, tá certo? Antes de dormir, se conectar com Deus. Quer se proteger do mal, fica na frequência do bem. Isso aqui é uma técnica de proteção imediata, tá? Você tá no lugar, foi lá no mall, tá cheio de gente, começou um negócio assim estranho, vai funcionar só de forma imediata. O que você vai fazer? Você imagina um cilindro de luz dentro de você e esse cilindro faz assim. Se você sentir que está começando a ter uma influência, você faz o cilindro de luz na hora, porque como a energia de alta vibração e o obsessor tem energia lenta, você vai evitar, tá? Essa conexão. Mas essa é para fazer momentâneo, não é para fazer todo dia para ficar plasmado, tá? Você reza para Deus para tirar alguém da tua vida que está te atrapalhando, o teu mentor reza para ficar. Porque você ainda não aprendeu a lição. É bem assim. Minha sugestão, se adianta. Assim, eu rezo para Deus. Ó, gente, porque como eu não tenho problema nenhum para dizer para vocês que eu estou cheia de limitação, de defeito. E graças a Deus que eu assumo, que eu tenho coragem de ser humilde e assumir. Porque se eu assumo, eu tenho possibilidade de mudar. Quando eu acho que eu sou bambambam, ou a bonitona do pedaço, o que vai acontecer? Eu vou ficar com aqueles defeitos lá de eterno, né? Eu não vou mudar nunca. Então eu gosto de rezar e falar assim, Deus, me mostra o que eu não estou vendo, onde é que eu preciso melhorar, o que eu estou bobeando. E eles começam a mandar, é livro, é uma pessoa que canaliza, é um filme que vem, começa a ver. E, nossa, gente, depois de 50 anos eu ainda estou descobrindo um monte de defeito e eu estou procurando desde os 20. Vão ser encarnações, meu Pai do céu. Mas eu quero, Deus, eu quero melhorar. Mas quando a gente olha para trás, se a gente tem essa humildade, essa boa vontade, quando a gente olha para trás, você não virou outra pessoa, mas você olha e fala, nossa, como eu melhorei. Hoje eu sou muito mais paciente, eu sou muito mais disciplinada, entendeu? É possível e realizável, gente, é um passinho por dia. Com o passar dos passinhos, você caminhou uma grande distância, tá certo? Então, a desobsessão acontece de dentro para fora. Eu me conscientizo, faço uma mudança de pensamentos, sentimentos e atitudes e mudo essa vibração. Então, pratique o conhecimento, né, adquirido nessa palestra. Cuidado com a obsessão silenciosa, que é a preguiça, né, porque não adianta receber a informação, não fazer nada com ela. Não posso praticar por vocês, né, eu posso passar, mas a jornada da vida é única, intransferível, não posso praticar por vocês, tá certo? Mas se botar em prática, depois vocês me contam como é que melhorou, tá? Aqui a sugestão de leitura, tá? Essa trilogia das sombras, esses livros do André Luiz também são sensacionais, vale a pena estudar. O Abismo do Ranieri, o Sexo e Obsessão do seu Divaldo, né? Do Manuel Pereira de Miranda. Aqui a minha formação, foram 18 anos na casa de Tiago, aí eu conheci o Wagner Borges, estou até hoje lá com o Wagner Borges, são 26 anos, com a graça de Deus, um grande amigo, há 10 anos com essa Maria Aparecida, vale a pena. Psicologia relacionada à mediunidade, ela tem 80 anos, é muito fera, estuda há mais de 50 anos sobre mediunidade, tem um enfoque muito sábio, tá? E sou voluntária no Templo Espiritual Maria Santíssima há 22 anos, onde eu sou aquela palestrante do salão, eu conduzo também a Ave Maria todas segundas-feiras, faço comentário da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que ele traz uma vez ao mês.
Eu nunca parei desde o dia que eu comecei dentro da espiritualidade. É a maior preciosidade que eu tenho na minha vida. A minha família, até minha filha chegar, eram os mentores espirituais, a melhor família que se pode ter, 100% de confiança, né? E o trabalho voluntário, gente, oferecer um serviço profissional, apesar do trabalho ser voluntário. Tem muita responsabilidade, porque quando você colabora no centro espírita, você está trabalhando para Deus. É o chefe mais importante que você tem. Eu acredito que essa casa vai crescer muito. O serviço aqui, ó, é muito bom. Precisa de ajuda. Colabore. Se você sentir esse chamado no seu coração, colabore. Seja disciplinado. Vão vir mais pessoas, vão vir brasileiros, vão vir estrangeiros. A casa vai crescer, mas precisa dessa união do grupo, da equipe, para os trabalhos darem certo. Esse lugar aí que eu estou, quando eu comecei tinha 3 médiuns, hoje em dia tem mais de 30. A gente atende no Brasil inteiro, a gente atende fora do Brasil, nem sei se a minha vinda aqui não é para num futuro haver um atendimento aqui. Deus é que sabe, Deus no comando. Então, oferecer sempre uma qualidade profissional no serviço voluntário, porque é muito sério, tá? Minha formação, eu fiz psicologia analítica, porque não adianta entender de energia, de espiritualidade, não compreender o ser humano. É com o ser humano que eu estou lidando. Eu fiz a física quântica, eu faço palestras em empresas, e advogado, engenheiro. Se eu falar de Jesus lá, nunca mais eles me contratam. Então eu tenho que ir pela física quântica. O Wagner Borges, né? O palestrante profissional com Roberto Chiniachik. A palestra tem uma lógica, uma ordem, né? Mas passou do tempo. E a metafísica também, né, que a nossa realidade exterior é um reflexo da nossa realidade interior. Então, tudo que você está vivendo hoje, seja problema ou solução, é um reflexo do que tem dentro de você. Aqui é a minha formação primeira, né, que eu trabalho até hoje como administradora também, né? E aqui é essa casa. Por que eu trouxe esse conteúdo? Porque há 20 anos atrás, o Dr. Bezerra começou a incorporar no dirigente dessa casa. E há 9 anos ele falou para nós que as doenças iam vir pelo ar e que não tinha como a gente se isolar. Que o que ele ia fazer é trazer um composto fluídico medicamentoso para a gente se fortalecer o sistema imunológico. E, gente, a mais exposta que eu fico é palestras, é trabalho com morador de rua. Durante a pandemia, diariamente, eu e um grupo de pessoas levamos alimentação para esses moradores de rua. Graças a Deus ninguém pegou Covid lá na minha casa e muitas das pessoas não pegaram porque elas tomaram essa vacina. Como ele ministra online, que espírito não precisa pegar avião para cuidar dos outros, né? Eu trouxe para vocês, mais uma vez ele trouxe o alerta. Novamente pegar o pulmão, tá? Então, no dia 30, tá? Olha, então, o Dr. Bezerra, se quiserem seguir o canal do Templo Espiritual Maria Santíssima, a gente tem mais de 500 mil de seguidores, tá? Tem pessoas que vêm lá da Itália, não sei o que, aparece para agradecer, porque elas assistem online, né? Eles fizeram um canal aqui, ó, em prece só em inglês. Se vocês quiserem passar para o americano, a prece que nós fizemos hoje de Caritas, tá? Minha filha traduziu para o inglês, está lá nesse canal. Se vocês quiserem passar para os americanos, que vocês conhecem. A Ave Maria tem 2 vezes por dia, de segunda a sábado. Segunda-feira à tarde sou sempre eu. Se vocês quiserem fazer a Ave Maria comigo, vai ser um prazer, ao vivo, tá? Das 15 para 6 às 6h15, todas as segundas. É uma honra. Eu estava falando para a Fátima que, gente, foram anos, eu passei 10 anos dando ficha na fila de atendimento nessa casa. Eu estou lá há 22 anos. Eu passei 10 anos dando papelzinho na ficha. Eu já tinha vários cursos. E eu fiquei. E dei com muito amor. E com o tempo, eu fui recebendo mais oportunidade de serviço. Então, hoje eu estou com a palestra no salão, a mensagem do Dr. Bezerra e a Ave Maria é uma vibração muito diferente, gente. Se vocês me verem lá, vocês nem me conhecem. Porque muda a voz e muda tudo. E é muito, gente, o amor de Nossa Senhora é uma coisa muito linda.
muito linda, é uma coisa assim, um privilégio. Foi um caminho para conseguir chegar lá. Mas com humildade, com disciplina, sem ficar cometida, como que eu tenho milhões de cursos, eu vou ficar dando papelzinho na fila. Sabe, gente? Como é que é o dia do composto? Ó, vai ser dia 30/11, 30 de novembro. Eles vão começar a transmitir às 9 da manhã, vão até às 6 da tarde. Se trabalha muito nessa casa. É um algodão bolinha. Vou fazer a demonstração aqui, Fátima, por gentileza. Você vai ter um vasilhame com água filtrada, um algodão bolinha por pessoa, tá? Você vai fazer a prece, Pai Nosso e Ave Maria. Os espíritos vão lá, vão fluidificar a água. Você vai, molha essa bolinha na água filtrada e aí você passa fazendo a prece, tá? Do Pai Nosso e da Ave Maria, da pessoa, tá? É isso. 3 garrafinhas de água de 300 ml cada uma, por pessoa. Nos 3 dias seguintes, você vai tomar uma garrafinha num dia, a outra no segundo dia, a outra no terceiro dia. Não pode misturar as garrafinhas, tá? É como se fosse um remédio, é feito especialmente para cada um, tá? Eles já sabem tudo, vão trazer para vocês o que cada um precisa fortalecer no seu sistema imunológico para não pegar a próxima onda que vem aí de doenças, tá? Mas assim, eles avisam, mas trazem uma ajuda. Não é avisar, a transição planetária te deixar sem pai nem mãe, não. E tem muito conteúdo lá, inclusive sobre transição planetária, tá? Gente, é isso. Aqui é minhas redes sociais, se vocês puderem me seguir, me ajudar com o meu trabalho, eu agradeço. Eu até esqueci de pedir para as pessoas me seguirem no domingo, porque hoje em dia, tudo é questão de ter seguidores, tá? Não estou tão comercial assim, aliás, eu faço muita palestra de graça, né? E o que eu vejo assim, as pessoas que são contratadas no congresso é também pelo número de seguidores. Mas se vocês fizerem aí, vocês podem ter certeza que o meu trabalho tem bastante estudo, tem bastante, e acima de tudo tem amor. Então, as pessoas consideram o número de seguidores, mas os mentores, eles consideram o amor, a responsabilidade, né, Fátima? É isso que acontece. Os mentores, né, criam a oportunidade de trabalho, né? Com a graça de Deus. Então, quero agradecer imensamente, tá? Cada um de vocês, né? Os seus mentores pessoais também, os mentores de serviço, a Fátima, a Adelaide, Dona Virgínia, o Marcos, todo mundo, tá? E vou estar aí nesse congresso aí, vou ajudar aí na cantina, onde precisar, vou dar uma força no serviço, tá bom? Muito obrigada. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima.